Beleza, minha gente, então vamos lá para a gente começar a mexer em algumas coisas com regex. Um site eu gosto de usar bastante, gente, é um site chamado Rubular. Se vocês usarem esse site aqui, vocês vão conseguir criar diversas regular expression para que você possa tratar vários tipos de texto que você estiver fazendo. Então eu vou entrar no site Lorem Ipsum aqui para simplesmente eu conseguir pegar alguns textos e começar a mexer aqui com a minha regular expression, tá bom? Então vou pegar todo esse texto aqui e olha que interessante, no meio desse texto inteiro aqui, ó, eu posso colocar um número, né? Vou colocar um número aqui, outro número aqui, outro número aqui. Então no meio desse mundaréu de texto aqui, ó, como que eu posso fazer para pegar um pedaço, né? Ou pegar somente os números que estão neste texto, né? Imagina que você está num código, né? Então vou abrir aqui o meu JavaScript, então vou abrir aqui ele no meu console e eu vou ter, por exemplo, uma variável aqui com toda essa string. Agora imagina que você quer pegar somente os números que estão aqui dentro. Como que você pode fazer isso, né? Aí você fica pensando, tipo, poxa, eu posso usar aqui o substring, né? Ou posso usar, quer ver, substring, né? Eu posso usar o substring, eu posso usar o split, ou eu posso usar o match. Ou seja, a função match utiliza ali uma regex, ou seja, uma regular expression. Então eu poderia simplesmente colocar aqui um /d para ele pegar todos os inteiros que tem nesse texto. Olha que interessante, ele me retorna aqui, ó, todos os inteiros que eu tenho diretamente desse texto. Então se eu colocar aqui ponto, por exemplo, todo esse dado que veio aqui para mim, né? Ponto to, ou vou colocar aqui ponto first, por exemplo, ó, desculpa, ponto 0 aqui a opção, ele vai me retornar o que ele tem de inteiro lá dentro. E olha lá que legal, se eu utilizo aqui no próprio Rubular, esse próprio match que eu fiz aqui do meu código, deixa eu aumentar aqui mais para vocês verem, ó, esse próprio match que eu coloquei aqui, eu poderia colocar ele aqui dentro. Imagina que essa barra aqui e essa barra aqui são essas duas barras aqui, ó, da minha regular expression. E aqui, por exemplo, eu posso colocar /d. Se vocês olharem, ele vai caçar no meu texto tudo quanto é número. Olha, ele marcou aqui o 2, marcou o 5, marcou o 60, marcou o 3. Então ele capturou para mim tudo que é número. Então eu posso utilizar da regex para buscar alguns dados para mim. Se eu quiser buscar somente o C popularizou, eu posso simplesmente falar assim, ó, C espaço popularizou. Aí, ó, ele pega somente aquilo que eu quero. Mas se eu quisesse do popularizou até o 60, se eu quisesse assim, ó, se ele pegar do C, na realidade, até aqui o 60, como que eu poderia fazer isso? Eu poderia simplesmente colocar o começo que eu quero, né, que é o C, ponto, asterisco, aí eu falo assim, ó, me pega tudo que tiver depois dessa condição. Então, se eu estou aqui no C, eu quero que você pegue tudo que está depois desse C aqui, ó. Então, depois desse C, eu coloquei ponto, que é a opção que eu tenho. Se eu colocar 2 pontos, ele pega mais um espaço, e aí, colocando o asterisco, ele vai até a última operação. Mas eu quero que ele pare em algum lugar, eu não quero que ele vá até o final. Então, eu quero que ele vá até o 0, por exemplo. E aí ele pega aqui, ó, do C até o 0, tá vendo? Então se eu quiser colocar essa regular expression aqui no meu match, olha que interessante, ó. Eu vou voltar aqui no meu código, deixa eu limpar, e aí eu vou colocar aqui no meu match somente essa regex que eu acabei de preparar. Olha que legal, ele vai pegar somente, ó, C popularizou na década de 60. Viu como é que ele pega somente aquilo que você está querendo? Então, olha só, isso serve para qualquer tipo de linguagem. Se eu entrar aqui, por exemplo, no Ruby e pegar aquele mesmo código que eu fiz lá e vir aqui em IRB, por exemplo, né? Ou seja, que aqui é o console do Ruby, e eu pegar todo esse texto que eu montei, né, e for utilizar a regular expression, olha que interessante. Eu vou jogar aqui esse texto, né? E aí eu quero pegar a regular expression. Posso vir aqui ponto .scan, né? O objeto aqui no Rails é um pouquinho diferente. E eu venho, por exemplo, todos os inteiros, /d. Coloco as barras aqui e ele me traz somente os números que eu quero. Se eu quero só os números diretamente tudo junto, eu venho aqui e coloco um ponto join, ou seja, para se juntar todas elas com espaço. Eu peguei todos os números que tinham dentro dessa string aqui. Tá vendo que legal? Agora eu quero só a palavra eletrônica. Eu poderia vir aqui, fazer a mesma coisa. Pegar aqui, dar um scan
né, do que eu quero, eletrônica. E aí ele vai pegar somente as palavras eletrônicas que tem nesse teste, né? Nesse texto aqui. Ou seja, eu tenho duas palavras. Se eu colocar aqui um length, vocês vão ver que eu tenho duas posições. Ele me retorna os dados que eu mandei buscar diretamente desta minha string. Então, gente, eu utilizo demais isso, né? Muitas vezes você vai utilizar isso daqui quando você vai fazer uma validação de e-mail, validação de CPF. Olha só, quando você procura, por exemplo, validação CPF, por exemplo, Ruby, né, que é a linguagem que eu estou mostrando aqui também. Vocês vão ver no Stack Overflow, em alguns fóruns na internet, muita gente colocando as validações de CPF, ou validação de CEP, ou validação de telefone, utilizando regex, tá? Então você mesmo pode colocar, por exemplo, validar CPF, regex, e aí você vai achar em C#, Ruby, PHP, qualquer tipo, você vai achar alguma regular expression, tá vendo? Que faz a formatação para você e que faz a verificação daquele dado. Então se você usar desse jeito aqui, ó, ele faz, por exemplo, um teste em JavaScript para saber se é um CPF válido. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse dado e vou jogar aqui em JavaScript para que vocês possam ver aqui também, ó. Vou vir aqui, ó, vou colocar esse dado aqui, e ele está verificando um CPF true. Se eu simplesmente tirar esse número, ele vai verificar um CPF falso. Por quê? A formatação aqui fala que precisa de início com 3 números, tá vendo? Eu tô falando aqui, ó, porcentagem D é um inteiro e ele precisa ter 3 inteiros. Depois do 3 inteiros, eu tenho aqui o ponto, né? Aí nesse caso, eu tenho essa barra aqui para fazer um escape. Sabe quando você está escrevendo, por exemplo, aspas dentro de uma string, que você tem que fazer o escape do aspas para você conseguir fazer algo assim? Aqui é a mesma coisa. Você faz o escape do ponto, porque o ponto é um caractere especial na regular expression, e aí você coloca de novo barra D, que é inteiro, de 3, né? Aqui de novo, barra e ponto, que seria o escape do ponto, e de novo barra D, que é outro inteiro, de 3. Então você está falando que precisa ter 3 inteiros, ponto, mais 3 inteiros, ponto, mais 3 inteiros, traço, mais 2 inteiros. Então essa é a validação que ele está fazendo para verificar se tem um CPF válido. Se eu quisesse fazer aqui uma validação, por exemplo, de CEP, né? Então como é que ficaria o CEP? 0966411, né? Esse aqui seria um CEP, por exemplo, ok? Um CEP qualquer aqui que eu coloquei. Como é que eu faria essa validação? Da mesma forma aqui, ó, eu pegaria todo esse texto, né? E colocaria, então, eu quero inteiro aqui, eu quero 1, 2, 3, 4, 5 posições. Então, 5 posições de um inteiro. Eu faço o escape do traço e coloco aqui depois mais 3 posições no final. Ou seja, agora eu acabei de criar aqui, ó, uma regular expression para validar CEP. E aí eu posso pegar esse CEP aqui e colocar ele aqui dentro, ó. Olha que legal. Aqui ele está validando se é um CEP válido ou CEP inválido, tá bom? E você tem, por exemplo, nas aplicações Rails, né, umas validações de modelo. E aí, por exemplo, eu vou abrir aqui essa aplicação de fluxo de caixa que eu estava fazendo com os meus alunos aqui, e você tem aqui, por exemplo, na pasta... Não, esse daqui é do app, deixa eu abrir aqui do código, né? Então aqui você tem no modelo vários tipos de modelos aqui. E uma dessas validações que você tem é validação de regular expression. Então você pode simplesmente, eu estou utilizando o Ruby on Rails, eu posso colocar aqui uma validação, e essa validação ela tem que ser do tipo de regex. Então posso colocar assim, ó, venho aqui na internet, coloco Rails validation regex. E olha lá que interessante, ele mostra para você uma documentação de como que você pode fazer uma validação por regular expression, tá vendo? Tem aqui algumas regular expression fazendo, aqui alguns exemplos, você usaria por enquanto aqui o validates, né? E o format, e aí você colocaria qual formato que você quer. Você tem dentro do próprio Rails Validators, né? Deixa eu pegar aqui a documentação oficial, ó. Na documentação oficial, você tem aqui também o regex, que você pode buscar, ou regular expression, você tem então validation, e aí esse validation você está fazendo with essa informação aqui, ó. Então eu só permito letras
utilizando no meu conteúdo. Então, essa propriedade legacy code aqui, ó, só permite letras. Se tivesse números aqui, ele não ia deixar, não ia funcionar essa regular expression. Então, olha só, eu vou pegar essa regular expression aqui, ó, e vou colocar lá no rubular para que vocês possam ver também. Então, aqui tirando, colocando essa regular expression no rubular, né? E aí vocês vão ver que, ó, não dá match. Por quê? Porque tem inteiros aqui também. Agora, se eu tirar toda a parte de inteiros, né? Colocar somente strings aqui, deixa eu tirar isso daqui, ó, ele vai validar, porque ele vai falar que só tem somente string, ó, de A a Z minúsculo e de A a Z maiúsculo, tá vendo? Só que aqui ele não pega o acento, ó, ele nesse caso não pegou o acento, mas ele pegou de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo. Se eu quiser pegar somente as letras maiúsculas, ó, eu tiro e eu coloco somente as letras maiúsculas, de A a Z maiúsculo, A a Z minúsculo, A a Z minúsculo, tá vendo? Se eu quero pegar de 1 a 10, né? Ó, de 1 a 9, por exemplo, ele pegaria tudo que tá aqui com 1, 2, 3, 4, 5, ó, se eu tiver somente os números, ó, ele pega também aqui somente os números. Se eu colocar o 0, ele não pega porque eu falei que ele não é para pegar o 0. Se eu colocar aqui o 0, aí, ó, ele tenta fazer a verificação. Na realidade, eu tenho que colocar aqui, ó, de 9, ó, de 0 a 9. Aí agora ele pega somente os números de 0 a 9. Ah, eu quero que ele pegue no texto inteiro somente os números que tiver de 0 a 5, né? Então se tiver de 0 a 5, ele dá match e pega nesse dado só o de 0 a 5. Então pode ver que o 6 ele não pegou, o 9 ele não pegou. Então é assim que você faz a validação. Então imagina que você tivesse uma validação no seu modelo, falando assim, olha, eu só aceito neste campo se você colocar, por exemplo, 3 no meio desse texto, 3 e 4 e 5 no meio desse texto. Então, é uma forma de você fazer. Caso contrário, você teria que fazer algo tipo assim, ó. Eu vou entrar aqui no console de novo, você tem que fazer tipo assim. Por exemplo, nesse texto aqui, ó, você tem que ter o 3, 4 e o 5, né? Não, 3, 5 e 6, vai nesse texto. Então, você teria que colocar aqui um ponto include, e aí você falaria, olha, tem o caractere chamado 3, beleza, tem o caractere chamado 5, beleza, tem o caractere chamado 6, beleza. Você fez 3 ifs para isso, ou seja, if tem o 3, if tem o 5, if tem o 6. Você poderia, tipo, por exemplo, fazer simplesmente um scan, né? Scan. E aí eu colocaria as 3 opções. Olha, ele precisa ter o 3, ou ele precisa ter o 5, ou ele precisa ter o 6. Se eu achar qualquer um desses daqui, ele vai me retornar alguma coisa. Se ele me retornou alguma coisa, tá ok. Se eu tenho que ter os 3, eu colocaria os 3 diretamente. Então ele teria que achar os 3 diretamente, senão tá ok, ok? Então isso daqui é muito interessante, que eu poderia fazer uma validação num texto de se tem o 4 e o 5, ou se tem o 5 e 6, ou se tem o 3, ou se tem o 4, ou se tem o 5, que é exatamente essa validação que eu tô fazendo aqui. Se tem um, se tem o outro, ou se tem o outro, tá vendo? Isso daqui, ele retorna ponto .present, ou seja, ele retorna presente, existe essa opção, né? Ou seja, não retorna new, ó. Ele não retorna new, ele retorna falso para o new, né? E agora se eu colocar aqui, por exemplo, ó, ele tem que ter o 8, tem que ter o 7, ó, são 2 números que não tem. Aí ele retorna, deixa eu ver, o 7 está aqui, no texto. Não, né? Ó, se eu mandar desse jeito aqui, ó, ele retorna vazio, ou seja, retorna empty. Se ele retorna empty, é que aqui ele não vai conseguir achar, eu tenho que colocar no Rails. Tem algumas funções aqui no IRB que ele não tem. Então vou colocar aqui no Rails Console para fazer esse teste. Rails Console. E aí vocês vão ver que aí eu usando essa expressão aqui para esse texto, ó, ele passa a achar essas expressões. Então, se isso daqui, por exemplo, vier blank, ó, ponto blank, ele não tem, então é true. Se vier presente, quer dizer que ele achou essa opção. Nesse caso, não veio presente porque ele não achou essas opções. Agora, se eu colocar aqui ou 5, né, o 5 ele tem. Então, agora ele vai trazer true, porque ele me trouxe o 5 na minha regular expression, ok?